Este é o Galaxy S23 Ultra e aqui está o S24 Ultra. À primeira vista, os dois modelos podem parecer quase idênticos, certo? Mas, se você prestar atenção, vai perceber que algo importante mudou. A tela do S24 é completamente plana, deixando de lado as curvas que definiram os celulares topo de linha da Samsung por anos. Pode parecer um detalhe pequeno, mas na verdade, marca o fim de uma era para a Samsung, a empresa que um dia fez das telas curvas o futuro dos smartphones. Então, como chegamos a esse ponto? Por que a Samsung abandonou uma de suas características mais marcantes? E por que outras marcas também estão deixando de lado as telas curvas? Não faz muito tempo, as telas curvas eram o símbolo máximo da categoria Premium. Um design sofisticado, futurista e esteticamente de cair o queixo. Mas as curvas não eram só uma questão de estilo. As telas curvas ofereciam uma experiência mais imersiva, e a Samsung ainda adicionou funções inovadoras, como notificações na borda e atalhos rápidos. Na época, parecia que essas telas eram o próximo passo na evolução dos smartphones, algo novo e empolgante. Hoje, porém, o cenário mudou completamente. As telas curvas praticamente desapareceram. O S24 vem com uma tela totalmente plana, e a Samsung não é a única a adotar essa transição. Outras marcas também estão abandonando as curvas. Mas o que aconteceu? Por que uma tecnologia que parecia tão inovadora e revolucionária se tornou de repente irrelevante? Para entender isso, precisamos voltar a 2013, quando a Samsung apresentou sua visão de um smartphone futurista com tela curva. Foi aí que surgiu o Galaxy Round, o primeiro celular com tela curva no mercado. Ele não vendeu muito, mas chamou bastante atenção. Era um aparelho que desafiava os padrões e mostrava um vislumbre do futuro das telas. Um ano depois, em 2014, a Samsung resolveu dobrar a aposta com o Galaxy Note Edge, um celular com uma curva na borda direita. Não parecia apenas uma jogada de marketing, mas uma amostra real do que poderia ser o futuro dos smartphones. A tecnologia por trás dessas telas era revolucionária. As telas OLED flexíveis. Até então, as telas eram planas e rígidas, mas, com essa nova tecnologia, a Samsung conseguiu torná-las flexíveis sem risco de quebra. Isso permitiu criar uma experiência visual única, diferenciando os aparelhos da concorrência. As telas curvas não eram apenas bonitas, ofereciam uma experiência imersiva que rapidamente chamou a atenção do mundo da tecnologia. E a empolgação só cresceu quando a Samsung lançou a série Edge. Quando chegou o Galaxy S6 Edge, as telas curvas deixaram de ser um mero adicional e se tornaram a essência desses modelos premium. A forma como a tela escorria pelas bordas era impressionante, dando ao celular uma aparência de luxo e exclusividade. Além disso, a Samsung fez questão de tornar as curvas funcionais, permitindo que os usuários deslizassem pela borda para acessar atalhos e notificações sem precisar desbloquear o telefone. Naquele momento, parecia que a Samsung tinha acertado em cheio o futuro do design de smartphones. O impacto foi tão grande que marcas como Huawei, Xiaomi e OnePlus logo seguiram a tendência, buscando oferecer a mesma sensação de sofisticação e inovação. Um bom exemplo disso foi o OnePlus 7 Pro, um aparelho que capturou perfeitamente o visual elegante das curvas e dava aquela sensação de que você estava segurando um pedaço do futuro nas mãos. Por um tempo, as telas curvas se tornaram o padrão de celulares de alta gama. Se o seu aparelho não tinha bordas curvas, ele automaticamente parecia ultrapassado. No entanto, conforme as telas curvas se popularizaram, começaram a surgir problemas no uso diário que aceleraram a queda de sua popularidade. Um dos problemas mais comuns e irritantes eram os toques acidentais. Quem já usou um celular com tela curva sabe bem, só de segurar o aparelho, ações indesejadas podiam ser ativadas, graças à sensibilidade das bordas. Além disso, havia os reflexos de luz, que eram um grande incômodo. Embora as telas curvas parecessem incríveis nos anúncios, na prática os reflexos dificultavam ler textos ou assistir a vídeos sob luz forte, como a do sol. O que parecia ser um avanço no começo logo se tornou um problema. Outro ponto era a fragilidade dessas telas. Um pequeno impacto era suficiente para transformar um celular com tela curva em um desastre de vidro quebrado. E os custos de reparo não eram nada baixos. Trocar uma tela curva custava muito mais do que uma plana. Até os protetores de tela eram complicados. Eles precisavam ter formatos especiais que nunca se ajustavam perfeitamente, deixando as bordas expostas e mais suscetíveis a danos. Com tudo isso, o encanto inicial começou a se transformar em frustração.
os usuários começaram a perceber que, em vez de um avanço, as telas curvas eram um obstáculo à praticidade. Quando o Galaxy S22 foi lançado, as curvas já eram tão sutis que quase passavam despercebidas. Além disso, a Samsung já tinha eliminado quase todas as funções da borda, indicando que até eles estavam reconhecendo que as telas curvas não eram o caminho ideal. Enquanto isso, a Apple, que nunca aderiu à moda das curvas, continuou com telas planas, priorizando a durabilidade e a funcionalidade. Quando o iPhone 12 foi lançado em 2020, com seu design plano e bordas retas, ele não foi só um novo aparelho, foi uma declaração de valores. A Apple apostou na resistência e na usabilidade, o que agradou aos consumidores que preferiam confiabilidade a um design chamativo. Com o lançamento do S24 e sua tela completamente plana, ficou claro que as telas curvas perderam a relevância. O que antes era sinônimo de luxo e inovação, agora se tornou um detalhe desnecessário. Enquanto isso, o mercado passou a focar nas telas dobráveis, que hoje estão em alta. As mesmas telas OLED flexíveis que permitiram as curvas, agora estão sendo usadas para criar dispositivos dobráveis, como o Galaxy Fold, que combinam portabilidade com uma área de tela maior. Portanto, mesmo que a era das telas curvas tenha chegado ao fim, isso não significa que a inovação parou. Na verdade, isso mostra que quem dita o rumo da indústria são os consumidores, que valorizam cada vez mais dispositivos práticos e funcionais para o dia a dia, com equilíbrio entre design e utilidade. E você, acha que as telas planas são o futuro definitivo? Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima!